Eu jamais gravaria um vídeo pro YouTube assim, sem nada na cara, sem um pingo de maquiagem, mas faltam 2 dias pra finalizar o Fable 5, nessa versão onde tá dentro da sua assinatura até 50% do seu limite semanal. E eu preciso mostrar pra vocês as coisas insanas que eu tô produzindo pro meu negócio e que vocês também podem produzir pro negócio de vocês. Mas, gente, quando eu falo insana, é insana mesmo. Vou mostrar pra vocês 7 projetos que eu estou construindo, sim, todos ao mesmo tempo. Mas esse pode estar pensando, bicho, mas como é que a senhora tá conseguindo fazer tanta coisa com o Fable 5 se ele consome os tokens tão rápidos? Exatamente, consome muito rápido, mas só se você não usar de maneira inteligente, que é o quê? Você primeiro vai usar o Fable 5 como orquestrador, como se ele fosse o arquiteto dos seus planos. Então, o que eu te recomendo no primeiro estudo? Você vai mapear no papel todos os projetos que você quer tocar, e aí você vai passar pra ele um briefing do que tem na sua cabeça e pedir pra ele organizar. E aí ele vai usar essa mega inteligência que ele tem pra estruturar, e aí você pega esse plano estruturado, inclusive, quando você for fazer isso, bota em Plan Mode, que é o modo de planejamento. E aí, quando ele te devolver esse plano todo atualizado, você dá pra um outro modelo executar, um modelo mais barato, tipo Sonnet, Opus, ou até o Codex também, né? O Codex do ChatGPT. Se você tiver assinatura de $20, gente, é muito mais barato executar do que qualquer coisa no cloud. Mas o cloud ele é mais inteligente. Enfim, deixa eu mostrar a primeira coisa, que eu estou muito animada. Eu tô construindo um aplicativo que vai ser a comunidade dos meus clientes da We Love Chile, que são os meus We Lovers, turistas brasileiros que vão vir aqui pro Chile. Que é isso aqui, tipo, vai ser um aplicativo real, gente. Eu tô em pânico. Claro que ainda tá bem cruzinho, muita coisa vai mudar, principalmente em relação ao visual. E aí o visual eu tô trabalhando no Cloud Design pra depois trazer pra cá. Mas, gente, assim, sério. Aí tem a parte da jornada, tem os destinos que eu trabalho, com os conteúdos corretos, checklist de viagem, enfim, tá muito cru em relação ao design, mas no final vai ser um aplicativo real rodando que eu vou construir 100% com o Cloud Code. Isso aqui já é outra coisa que ele tá fazendo. Gente, olha, é o tour virtual da WeAgency, ficou pronto. Eu tô assim, gente, insana, sabe? Todo dia, toda hora é coisa nova chegando e eu fico passada. Eu fico com vontade de chorar. Isso era uma das coisas que eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas não pensem que isso é tipo, o primeiro prompt vai dar certo. Não é. Isso aqui, ó, eu tô fazendo desde ontem. E eu fiquei de madrugada ajustando um monte de coisa, porque olha a primeira versão, como é que veio. Assim, ó, toda travada. Eu tô passando aqui, ó, porque ele move junto com o mouse. Aí eu tô passando e ficava travado, 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 travado. Aí hoje eu tive que refazer, tipo, 3 vezes pra sair esse resultado legal aqui, mas que modéstia à parte, ficou muito, meu Deus. Claro que dá pra mudar aqui, eu vou mudar ainda, né, a fonte da WeAgency pra não repetir, porque já tá aqui em cima a logo. Uma série de coisas que eu vou mudar, mas, gente, isso é um tour pelo escritório virtual. Tá gerado em 1080 pixels, aí eu vou renderizar novamente pra 4K, claro, pra ficar mais, né, nítido. Mas, gente, isso aqui vai ser tudo. Vai ser, tipo, a página inicial do meu site, da We Love Business, pra vender a nossa comunidade, né? Onde lá dentro eu ensino tudo que eu sei sobre inteligência artificial e sobre como trabalhar da forma correta com inteligência artificial, que é com agentes, criando a sua própria equipe. Então, nossa, eu tô em choque. Esse aqui vai ser tipo. Aí, daqui pra baixo tá trash, tá? Porque a gente vai trabalhando no site por partes. Mas aqui vai ter, ó, as carinhas, os avatares dos agentes. Aí já colocou aqui algumas animaçõezinhas, mas tá muito básico, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que tá atualmente a landing page de vendas, por exemplo, da nossa comunidade. Ela tá assim, ó. Isso aqui, na verdade, é a landing page de um dos nossos cursos, porque só pra vocês entenderem, dentro da School tem esses cursos aqui, ó. Cloud Basics, que é as coisas básicas do Cloud, Cloud Skills, WeAgency, que aqui eu ensino como construir a sua equipe de agentes, né, que trabalha 24/7, Cloud Classes e Cloud Code em breve. Esse curso eu tô muito animada pra já começar a gravar, porque ele vai ser sobre tudo que você precisa saber pra construir sites do zero, pra construir aplicativos, pra construir sistemas, tipo, tudo mesmo, sabe? E você não precisa programar, mas ainda assim eu vou te dar o conhecimento necessário de back-end, front-end, enfim, a infraestrutura que você precisa saber pra corrigir quando a coisa estiver errada. E claro que você pode corrigir também pedindo, olha, corrige isso. Mas é legal a gente saber, sabe? Não sei. Se vocês não quiserem saber também, aí vocês pulam, só a parte prática, mas é porque eu tô tão apaixonada por esse universo de inteligência artificial, gente, que eu nunca pensei na minha vida que eu iria me interessar de aprender programação. Mas agora, tipo, de manhã, meu ritual é ver cursos sobre Python, que eu não sei se fala Python ou Python, que é a linguagem lá, programática, essas coisas tudo assim. Gente, enfim. E como eu estava falando antes, que eu me distraio muito, principalmente quando eu tô muito animada, é que, além de page que eu vou mostrar agora pra vocês, é pra vender especificamente esse curso aqui, WeAgency. Mas quando você entra na comunidade, você já tem acesso a todos os cursos.
E aí, dentro do WeAgency, eu ensino também como vocês podem construir a equipe de marketing para utilizar o meu sistema 1x10, de onde um tema que você escolhe saem 10 conteúdos prontos, e se você quiser, eles já programam também tudo automático nas suas redes sociais. Então, essa é a landing page, ó. A ideia vira 10 peças de conteúdo com a sua voz, você só aprova. Aí eu vou começar a mover aqui com o mouse para vocês verem o movimento. Ó, é como se fosse os WeAgents trabalhando em tempo real, o rabinho balançando, pra vocês verem como funciona, sabe? E são literalmente os agentes que fazem cada coisa. Tipo, aqui são Pizza e Charta, que são as responsáveis por design. Aí vem o Pub, que é o publicador. Aí ele aperta o botão e tudo volta lá pro Larry, que é o orquestrador da equipe. Enfim, gente, muito top, né? Muito legal. Isso aqui é um negócio chamado, tipo, Motion 3D Scroll, na verdade, é o nome. Que você faz esse negócio de coisar assim pra baixo com o mouse e aí ele vai movendo pra te mostrar, enfim, o panorama completo. Aí, esse site, eu aproveitei pra readaptar ele inteiro usando o Fable 5. Ou seja, eu usei o Fable pra criar o plano de pontos de melhoria pro site e aí coloquei pro Opus executar. Então, aqui embaixo, ó, vocês podem ver que tá um site muito profissional, gente, olha isso. Assim um tema vira 10 peças. E aí tem outro videozinho mostrando a mesma coisa, só que de outra perspectiva. Mas, ó, gente, muito legal, fala sério. Ai, o Pax, ó, que é o pesquisador, passa pro Rex, que é o estrategista. Aí o estrategista vai passar pro copy, fazer as copies dos conteúdos, que passa pras miras do design, que depois passa pro pub publicar. Esse é o nosso fluxo, nosso flow. Aí aqui tem, ó, a produção aparece por status, que é o que acontece em cada uma das etapas, os derivados. Aí aqui tem prints do sistema real. Daí, enfim, gente, olha isso. Os componentes básicos, né, que tem que ter uma página de vendas. Quanto conteúdo você multiplica? Aí é tipo um negócio interativo. Quantos temas por semana você consegue estudar a fundo? 3. Com o sistema por 10, 3 temas por semana viram 30 peças. Você responde 5 perguntas por tema e aprova 2 vezes e você vai ter isso. E aí, se você colocar 2, ele atualiza automaticamente. Se você consegue estudar 2 temas, quando eu falo estudar, é que o nosso Pax, que é o pesquisador, ele vai te entregar um conteúdo longo, que pode ser uma newsletter, pode ser um script de YouTube, e aí você vai estudar aquilo ali, porque você é o especialista no seu assunto, então você vai ver se você concorda com aquilo, se você quer adicionar mais coisas da sua experiência, ou se você quer tirar alguma coisa porque você não concorda com algumas coisas que estão escritas. Em todo o sistema, a única coisa que você precisa continuar fazendo é, obviamente, estudar, para você continuar se especializando e se tornar cada vez melhor, né, 1% melhor a cada dia, e gravar os seus conteúdos. Todo o resto automatizado, seus reagents fazem por você. Então, vamos dizer que você consegue estudar 2 conteúdos por semana. Então, na semana você vai ter 2 vídeos YouTube, 6 carrosséis, 6 Reels, 6 Stories. Isso aqui eu coloquei como base, tá? Mas no sistema você pode emitir a quantidade de derivados que você quiser a partir do tema base. É, tipo, infinito. Gente, é muito legal. Inclusive, eu vou mostrar esse sistema hoje pra vocês, esse vídeo, tá? Porque eu tô animada, eu quero mostrar já tudo. Enfim, aqui você vai ter aula por aula. Aí tá aqui dizendo, tipo, quais são as aulas, né, do curso, o que é que tem dentro. Aí os bônus entram como parte do sistema. E, gente, assim, vai me dizer quanto que custaria pra eu fazer um site desse, sabe? E aqui tem o valor da nossa comunidade, né, tem um acesso anual e também a mensalidade por mês. Mas, sério, e ainda a parte de perguntas frequentes. Mas se eu fosse pedir pra um programador fazer isso aqui, gente, quanto que seria, sabe? Tá um site muito pro. Modéstia à parte, tá? Mas fica comigo que eu vou te mostrar ainda outros projetos que eu construí com o Fable 5 que estão ainda mais pro do que isso aqui, sério. Eu fico insana. O próximo que eu quero mostrar é tipo um aplicativo que eu criei pra ficar dentro do meu computador. Ele tem tipo um ícone mesmo aqui, ó, que vocês podem ver que é o Larry, que é o orquestrador, né? O CEO da WeAgency. E aí eu queria criar um ecossistema onde eu pudesse decidir quais agentes vão estar envolvidos em cada projeto e qual modelo de inteligência artificial cada agente vai usar. Porque se você entra no Cloud, você consegue usar os seus agentes só no Cloud. Se você entra no Codex, você consegue usar os agentes só no Codex. Mas e se em uma única plataforma, em um único ecossistema, você pudesse falar com seus agentes e escolher o modelo que eles vão trabalhar? Vamos lá, deixa eu apresentar pra vocês o WeAgents ADE. É tipo a central de comando dos WeAgents, onde aqui do lado tá dividido por departamentos. Então aqui tem a parte da operação, tem a parte de produto e os reagents envolvidos, fábrica de conteúdo, que aqui é o sistema 1x10, e sistema pessoal. Então, gente, aqui
Olha só, se eu clico no Larry, ele é o orquestrador, daí eu posso decidir qual motor que eu quero que ele rode, o repositório que ele usa, memória. Aqui do lado tem como que é o sistema de memória dele, porque a pior coisa que tem no cloud é você ficar falando e repetindo sempre as mesmas coisas. Quem você é, quais projetos você está trabalhando. Gente, isso não existe mais, tá? Isso é coisa do passado. Tem diversas maneiras de você conseguir dar boa memória para os seus agentes e não precisar ficar repetindo nada. Inclusive, é isso que eu ensino lá dentro do curso da WeAgency. E aí, aqui do lado, você pode ver a memória, ó. E quando você clica, abre aqui do lado o arquivo .md. Aí tem as habilidades, área de trabalho. E aqui é um chat que você pode, de fato, conversar com o Larry. Então, eu posso falar em que trabalhamos ontem. E eu posso escolher se eu quero que ele responda usando o Cloud, o Codex. Deixa eu colocar o Cloud. Viu que ele trocou aqui em cima, ó? Aqui ele mostra que dia 10 de julho, mais cedo, meio-dia, foi no Codex. Tudo isso aqui, gente, se conecta com o seu terminal, que já está conectado tanto com o seu Cloud Code quanto com o seu Codex. Então isso aqui é só uma plataforma bonita para você conseguir fazer a mesma coisa que você já faz no Antigravity, no Cloud Desktop, Codex Desktop. Aqui no mais, você pode clicar e criar um novo agente, caso você queira. Isso se você quiser ir pelo modo manual, né? Mas da forma que eu ensino na WeAgency, você só fala com o Larry, sempre. E se não tiver algum WeAgent na equipe que faz aquela ação que você precisa, ele vai delegar pro Nolan, que é o diretor de RH, e o Nolan, sim, vai fazer a contratação, seguindo todo o passo a passo. Mas, enfim, isso aqui tá muito bacana, mas eu não vou disponibilizar esse específico, esse sistema, pra vocês lá na comunidade, porque ainda tem muitas coisas que eu quero aperfeiçoar. E uma coisa legal, inclusive, que eu queria falar pra vocês é que todos os sistemas que eu construo, eu coloco lá na comunidade um repositório no GitHub pra que todos os meus alunos possam ter os mesmos sistemas também. Então, lá dentro já tem como construir um central de marca, central de design, tem um aplicativo que eu criei que é pra criar vídeos do YouTube do zero, criar hooks do zero, tipo ganchos pra conteúdo. Enfim, tem uma série de sistemas lá. E quando cada sistema meu vai ficando pronto, eu vou colocando lá pra galera também utilizar. De todos os projetos que eu estou construindo com o Fable 5, o último que eu vou mostrar nesse vídeo é o mais insano de todos. Mas eu vou deixar pra mostrar no final, porque vocês vão surtar muito. Uma coisa que o Fable 5 é muito bom, surpreendentemente, é no design. Normalmente o Opus não é tanto, né? Tanto que todas as minhas gerações de imagem eu faço pelo Codex, que é como se fosse o Cloud Code do ChatGPT. Mas o Fable 5 é muito bom no design também. Aí o que eu fiz? Eu aproveitei pra criar tudo que tava faltando de skill em relação a template, porque assim, eu já tenho uma skill que gera as minhas capas de Reels, as minhas thumbnails pro YouTube, os meus cadernos secretos, enfim. Mas eu não tava ainda 100% satisfeita, sabe? Tipo, se eu comparo a thumbnail que os reagents fazem com os que os meus reworkers fazem, que são os meus funcionários reais, eu ainda preferia dos meus funcionários. Eu fiz exatamente assim, ó. Cheguei aqui no meu canal, que, inclusive, quem quiser me seguir, tá? Esse é o meu canal de turismo, onde eu falo sobre planejamento de viagem para destinos na América do Sul. Aí eu peguei e fiz um print. Inclusive, teve até uma dúvida dessas na comunidade de como fazer print e mandar no Antigravity para que ele possa ler, para que ele possa ver esse print. Gente, é muito fácil. Você bota no teclado Command Shift 5, aí vai abrir esse quadrado. Você coloca aqui opções, área de transferência e depois ESC. O que isso vai fazer? Vai fazer que todas as vezes que você coloque Command Shift 4, que abre esse outro cursor, que é para selecionar o que você quer dar print, ele copia diretamente para sua área de transferência. Ou seja, fica pronto, é como se você tivesse dado um Ctrl C e aí você joga Command V lá no Antigravity que o Cloud vai conseguir ler. Então eu fiz assim, ó, eu peguei, aí coloquei aqui assim para ele ver os estilos de thumbnails, né? Aí vim aqui no Antigravity e colei. Quando você cola, ó, aparece imagem, que é basicamente o print que você tirou. E aí eu mandei um prompt falando, entenda qual é o estilo de design utilizado nessa thumbnail e refaça essa outra aqui que você já tinha feito antes nesse mesmo modelo, porque eu quero gerar uma skill replicável para usar no sistema 1x10, que é o sistema de conteúdo que eu vou já mostrar para vocês. Enfim, aí mandei isso e eu vou mostrar para vocês o que ele fez. Olha isso, gente. Vai me dizer que não está igual às referências que eu mandei, sério. Ele colocou até os ícones, ó. Porque em algumas aqui do meu canal tem o ícone, ó. Nessa tem avião, aqui tem o dinheiro. Enfim. Ai, nossa, eu fiquei muito feliz. Aí depois eu pedi pra ele também criar pra We Love Business, no mesmo estilo, só que eu pedi algumas mudanças. E ele gerou as coisas mais lindas da vida. Olha isso. Olha só.
Chegou o Gemini 3 e agora, inclusive, eu vou gravar um vídeo desses pra vocês. Mas, gente, muito legal, ó. Claudio Codex. E olha isso, as logos das plataformas em 3D, com o fundo da WeAgency, que é tipo o escritório virtual, né? Esse que eu acabei de mostrar pra vocês, onde os WeAgents trabalham. E aí, nossa, esse aqui foi o primeiro que ele girou, e ficou péssimo, porque ele cortou a logo. Mas aí eu fui iterando, né, gente? A chave pra tudo é iterar. Você vai dizendo, olha, eu não gostei disso. E a diferença do Fable 5 pro Opus é que ele entende muito mais rápido. A próxima coisa que eu construí com o Fable 5 foi o Santiago Planner, que é o meu aplicativo de planejamento de viagem para Santiago. Então, olha isso, gente. Tem a parte do perfil, onde o cliente vai colocar as informações dele. Tem a biblioteca, onde ele vai poder escolher os passeios que ele quer fazer. E aí ele vai selecionando, e aí aparece aqui do lado, ó, selecionados, com o valor já de tudo isso daqui. É porque eu já fiz um roteiro antes, então esse é o valor final. Aí tem como você filtrar os passeios, ó, por full day, half day, pontos turísticos, que dá pra filtrar por bairro também. E dá pra filtrar por museus, compras. Aí tem gastronomia, que tem uns restaurantes, cafeterias, sorveterias, noturno, com as festas, bares, enfim. Aí depois que você seleciona todas as coisas do seu roteirinho, né? Você vai aqui pro Kanban, e aí você pode montar suas coisas. Aqui na parte do roteiro, aparece os selecionados, que também dá pra filtrar, se você quiser ver só passeios ou outras categorias. E aí você vem e arrasta pro dia que você quer. E o mais legal é que eu já coloquei regras. Por exemplo, o We Love Infinitum é um evento Sunset que acontece na Cordilheira, que é à tarde. Se você tentar colocar aqui no dia 2, inclusive ele não vai deixar, porque esse é um evento que acontece no período da tarde, lá na Cordilheira dos Andes, e ele vai bloquear porque já tem outro passeio aqui, que é El Colorado, que vai pegar o dia inteiro. Aí ele aparece, ó, dia 2 já está tomado pro El Colorado, não cabe outro passeio nesse turno. Gente, surreal. E essas coisas, cara, nossa, é muito legal, né? O que a gente pode construir hoje com a inteligência artificial para ajudar os nossos clientes. Eu fico, tipo, muito animada de verdade. Aí tem a visualização de Kanban e tem a visualização também de agenda. Olha isso, caso você queira ver, tipo, estilo agenda mesmo, né? Nossa, tá muito, muito vibes. E dá pra você mover as coisas, ó, trocar de um lado pro outro. E ele já vai com o bloco, né, o tamanho, vai com a duração exata do passeio, pra você saber que, tipo, Portilho é até 6 horas, então você não pode colocar aqui. Qual é esse dia aqui? É dia 7. Você não pode colocar o Portilho aqui porque tem Tipe Livre, 2h30 da tarde, que é um restaurante. Porque senão ele vai bloquear. Se botar mais pra cima, ele não vai deixar. Então, cara, tá surreal. Aí ainda tem a parte das finanças, que a pessoa vai conseguir planejar o budget e quanto de fato vai custar pra fazer as coisas que ela colocou no roteiro. Ei, tá muito top. Aí dá pra fazer finanças também bem específica, tipo, nossa, eu quero saber quanto eu vou gastar nos restaurantes. E dentro de cada um também tem um link já pro cardápio, pra caso a pessoa queira saber exatamente quanto que vai custar almoçar ou jantar em tal restaurante. Pontos turísticos, preço dos passeios, se quiser ver até o preço de deslocamento por dia. Como que você vai de um lugar para outro? Aí você pode decidir se você quer ir caminhando, de metrô, de Uber. Já aparece aqui os valores aproximados. Tipo, gente, isso aqui... Eu nunca vi nenhuma outra agência de turismo na minha vida fazendo isso, tá? Enfim, aí aqui tem a parte de adicionar, que você pode adicionar um novo lugar na biblioteca, caso não tenha ainda, uma lembrança no diário, uma nota de texto, e na parte do diário, aqui vai ter a parte das lembranças, né, que vai poder subir fotos, vídeos, pra ficar, tipo, tudo organizado na conta do cliente. Então, nossa, eu tô muito feliz, muito feliz. Esse foi um projeto que demorou muito pra fazer, mas o Fable 5, assim, tipo, gente, ele é insano. Agora eu vou mostrar pra vocês o projeto 6, que era o que eu disse que ia mostrar por último, mas na verdade eu quero mostrar o sistema de conteúdo por último, o sistema 1x10, porque ele é ainda mais insano, gente, sério. Eu quero mostrar, então, esse projeto 6, que é pra comunidade. Lembra que eu mostrei, né, que eu tô fazendo esse aplicativo pra ser a comunidade dos meus Lovers. E aí eu pensei que eu queria, tipo, uma home onde eu introduzisse as pessoas no nosso mundo. We Love World, sabe? E aí a gente tem um mascote, que é a Lucilhama, que é uma lhama. E aí eu mandei um prompt muito bem elaborado, que eu fiz com o Fable 5, tá? Eu fui iterando nesse prompt. Tipo assim, eu pedi pra ele me fazer perguntas de como que eu imaginava essa hero, né, essa home da minha comunidade, e como que eu imagino esse universo. E aí ele foi me entrevistando até chegar com o prompt final perfeito.
E desse prompt final perfeito, ele me entregou isso aqui, que é a rodada We Love World, com 10 mockups de como podem ser essas animações. Vocês estão prontos, gente, porque assim... Eu não sei se eu tô. Eu já vi os 2 primeiros. E aí foi no momento que eu decidi gravar esse vídeo, porque eu queria compartilhar junto com vocês a minha emoção. Porque... Gente, eu tô quase chorando. Assim, tipo... É porque já são 5 meses que eu tô nessa jornada aprendendo inteligência artificial todo santo dia. Todo santo dia. Não tem um dia que eu não estude e que não aplique, que eu não execute, que eu não faça sistema. Então, todos os dias, quando eu acho que já não tem mais nada novo que eu possa aprender... Sempre tem, sabe? Mas tem certas coisas que a gente cria que a gente fica tipo, caramba, eu não acredito que eu consegui criar isso. E sendo completamente transparente aqui pra vocês, sabe? Tipo, eu não sou programadora, eu não tenho background nenhum de engenharia, essas coisas assim, de código, de nada. Eu sou uma empresária, como vocês também, que tem os negócios de vocês e quero criar coisas legais pros meus clientes. Então, enfim, deixa eu mostrar pra vocês a primeira opção. Claro que aqui eu vou mudar ainda onde que vai estar posicionado o texto, vou mudar a fonte, vou mudar uma série de coisas, só pra vocês entenderem, tipo, o que tá insano as animações. Aqui aparece a Lucilhama, que é a nossa pet. Aí aparece, oi, We Lover, bem-vindo ao We Love World, vem comigo. É só rolar que o arco se abre pra gente. E aí, de novo, é com aquele movimento do mouse, né? Eu vou mover aqui. Olha isso, gente. Vai simplesmente entrando no mundo! Que insano. Aí aparece, você chegou, bem-vinda ao We Love World. E aí aparece aqui, ó, esse é o mirante dos destinos. É daqui que a gente escolhe pra onde vai a sua próxima viagem. Sobe comigo? Aí eu posso clicar aqui, ó, no mirante dos destinos pra abrir uma nova página, onde vão ter todos os destinos que a We Love trabalha hoje, pro cliente entrar e poder ver o destino. Com fotos, com vídeos. Tô pensando até em fazer uma imersão 3D visual, porque agora, gente, assim, nem imaginação é o limite. Aí tem a Praça da Turma, onde ele vai ser redirecionado lá para aquela comunidade que eu mostrei para vocês, onde eles vão poder conversar. Tem a oficina de ferramentas, tem o monte dos prêmios, que vai ter gamificação. E aí você pode ir clicando, ó, conhecer. Aqui embaixo vai ter também uma jornada de planejamento de viagem, que essa parte eu ainda não planejei, porque a gente vai fazendo as coisas, né, passo a passo. Então, esse é o mockup número 1. Aí, no número 2, é um céu que se abre. Hoje o céu abre só pra você. Aí, aqui, ó, quando você roda, as nuvens vão se abrindo e aí aparece esse negócio. Gente, parece que eu tô entrando num jogo! Sério. Aí aqui aparecem os mesmos itens, assim, ó, flutuando. E, enfim. O terceiro é a íris mágica, que aparece tipo um arco. E aí você movimenta e ele vai abrindo, ó, pouco a pouco. Pá! Show! O quarto, passeio lateral. Como que é isso? O mundo inteiro te esperando. Aqui, vai dando zoom, depois abaixa. E vai passando os botões lateralmente. É esse. Esse eu não curti muito, não. Mas eu gostei desse final, ó, que é tipo um washi tape com essa graminha. Achei bonitinho. Mas não, os outros estão bem mais impactantes. Vai, 5, descida do céu. A aventura começa acima das nuvens. Aí você vai fazendo assim... Olha a gente aqui em cima, We Lover. Lá embaixo fica o nosso vale. Segura firme que a descida é linda. E aqui, ó, os metros acima das nuvens. Aí você vai descendo... Atravessando as nuvens, já dá pra ver os picos da cordilheira. Essa é a nossa cordilheira guardião. Vale mora logo ali embaixo. Gente, que insano. Chegamos, bem-vindo ao We Love World. Clica num marco pra conhecer o lugar. Ei, insano, tá? Gostei muito desse. Que tudo! Zoom por bairros. Um vale com bairros mágicos. Ele vai dando zoom em cada um dos pontos. Legal, legal. Nossa, parece uma vibe assim, meio The Sims, né? Não sei. Enfim. Gente, achei tudo. Tudo! Que lindo! Vai, 7, noite mágica. O mundo acordou de noite hoje. Role pra acender o painel. Bem-vindo ao mundo secreto. Toquem um cristal para Lucilhão apresentar o lugar. Ei! Esse tá bem pro também, hein? Aí eu cliquei. A próxima turma é o coração da comunidade. É onde os lovers se encontram, troca dicas, conhecer. Legal, legal. Aí ele vai passando assim, ó, lateralmente. Bora planejar sua viagem. Gostei também. E o legal também, gente, é que você pode gostar de um elemento em uma versão e outro elemento de outra versão e pedir pra ele colocar em uma versão só, tá? Então, não é que você tem que escolher só uma. Você pode botar aqui, ó, pedir ajuste. Aí você fala, ó, quero tal coisa, quero zoom por bairros, mas na versão 5. E aí você vai colocando da forma que você quer. Vila Dourada. A vila acendeu pra você. Aí aqui as nuvens. Bem-vindo à Vila Dourada. Gente, eu tô achando tão bonito. Eu sinto que eu tô num jogo. E era essa a sensação que eu queria passar, sabe? Que os We Lovers vão estar entrando em uma comunidade muito bacana, divertida. E principalmente que eles vão ter todas as informações que eles precisam pra viagem deles, sabe? Tipo, que tudo. Ilhas flutuantes. Tem um mundo flutuando no céu dos Andes. Aqui ainda não existe chão.
Cada área da comunidade vive sua própria ilha voadora. Respira fundo, Lover, a gente vai voar pra dentro. Aqui tá voando. Toca aqui. Esse é o Mirante dos Destinos. Conhecer o Mirante. E se eu continuar, ele vai... Nossa, ele vai passando pelas outras ilhas. Esse eu não gostei muito, não. Tipo, tá bem mais simples em comparação aos outros, né? Esse eu não gostei. E o último livro de capítulos. Era uma vez... Ai, gosto disso. Tipo, era uma vez um portal escondido nos Andes. E toda a história do We Love World começa quando um We Lover resolve chegar mais perto. Ai... Olha, viram as nuvens passando? Ai, gostei. O portal sente que você chegou e se abre. Capítulo 2, a travessia. Ai, tá abrindo. Bem-vindo ao We Love World, um vale onde cada lugar é uma parte da comunidade. Eu preferi quando os ícones estavam dentro dos seus círculos, pra não ficar, tipo, tanta informação visual assim. Tá, mas o que eu amei isso daqui, essa questão dos capítulos. Então, na versão que eu mais gostei, eu vou dizer, eu quero que você abra nesse estilo. Capítulo 1, um convite. Sabe, tipo, pra ser uma historinha. Gente, que legal. Eu tô quase chorando, sério. Tô muito feliz. Aí embaixo disso tem a parte da jornada de planejamento de viagem. E ele deixou aqui 2 opções que eu não tinha visto ainda. Porque no final, né, de cada um desses, sempre tem aqui embaixo, bora planejar sua viagem. Aí aqui embaixo entraria a jornada vertical, que é isso aqui, ele deixou 2 opções. Bora planejar sua viagem? Você conheceu o Love hoje, agora Luciliama transforma um passeio em plano, 7 passos, um de cada vez até o embarque. Começar o passo 1. Escolha o seu destino. Tá, aqui não vai ser os passeios, vai ser tipo Chile, Peru, Argentina. Aí seleciona em Vale Nevado, sei lá. A trilha inteira se ajusta pra ele, entendi. Então, se eu escolher Chile, toda a trilha aqui embaixo vai ser coisas relacionadas ao Chile. Aí depois, descubra o seu perfil de viajante. Prepare documentos de burocracia, tipo checklist, não sei o quê. E o caminho segue, mais 4 passos até o embarque. Tá, vamos ver a segunda opção. Toda viagem é uma história. Sonhar, planejar, viver, compartilhar. Pra onde vai o seu sonho. Hora de planejar sem esquecer nada. Ai, gente, tá muito legal, né? Mas assim, nesse eu faria uma série de alterações. Muitas alterações mesmo. Mas legal, eu gostei. Tipo, eu pedi pra ele essa jornada vertical e eu queria ver opções. Como eu não gostei de nenhum, assim, 100%, eu peço pra ele girar mais 8 pra eu ter 10. E aí eu escolho com mais segurança. Mas, gente, assim, tá muito legal o que foi feito até agora. E eu tô em choque, sério. Agora eu quero mostrar pra vocês o projeto final e principal, que é o sistema 1x10. Gente, esse sistema é a melhor coisa da vida pra você produzir conteúdo. E tem tantas camadas aqui que eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu sei que esse vídeo já tá ficando muito longo. Mas, ó, aqui você pode ter várias marcas, tá? Então é perfeito pra você que tem, tipo, eu tenho o meu perfil pessoal, mas também tem o perfil da minha empresa e eu quero criar conteúdo pros dois. Anyway, dá pra fazer aqui. Você pode botar quantas marcas você quiser. Aí tem a dashboard, onde você pode ver o status de onde estão os seus temas, as suas peças, quantos que tem pra provar, o status das peças, o histórico, ó, o que mudou nas coisas, e aí fica tudo registrado, temas que já foram pro ar. Aí, aqui embaixo tem uma parte de mercado, onde aparecem referências que são atualizadas semanalmente, tipo, dos seus concorrentes, quais são os vídeos que estão mais performando. E os temas que o Rex, que é o estrategista, recomenda que eu grave. Então, no caso, para o Love Business, ele tá me recomendando esses vídeos aqui, ó. E aí eu posso selecionar algum, por exemplo, e colocar, adicionar ao Flow. Quando isso acontece, esse tema vem aqui pro inbox e vai chegar no Flow, que foi justamente esse tema que eu coloquei aqui, ó. Sonnet 5 ou Opus. E aí eu posso botar selecionar pro Flow, porque vem pros selecionados, e aqui vai começar o processo de produção desse tema. Mas calma. Isso aqui é selecionando um tema do mercado, mas você também pode selecionar um tema aqui na inbox, direto, colocando adicionar tema. Você pode adicionar um tema manual, com a descrição breve sobre o que você pensa sobre esse tema. Seleciona a marca, categoria, ou você pode colocar links. Como assim? Você está assistindo um vídeo no YouTube e você quer fazer um vídeo sobre aquele tema, você joga o link aqui, você pode colocar quantos você quiser. E não só YouTube, tá? Pode ser YouTube, Reels, Carrossel ou TikTok. Ele vai extrair o tema, extrair a categoria, fazer a transcrição completa e depois vai colocar isso como insumo de pesquisa para na hora de fazer a pesquisa para gerar o seu conteúdo, ele vai usar esse como fonte, além da pesquisa na internet, cruzar com as suas informações verdadeiras, o seu posicionamento de especialista para gerar derivados a partir desse tema, mas só que na sua voz. Aí, se você grava curso, eu coloquei uma aba também de cursos, porque você pode querer gerar conteúdos a partir dos temas das suas aulas. Então, se eu clicar em Cloud Basics, eu posso selecionar e também enviar para o Flow para criar ou script do YouTube, ou Reels, ou carrosséis para falar sobre o tema dessa aula. Outra coisa legal também é que se você clicar na aula, aparece todo o script da aula, que foi o que eu usei pra gravar, além do caderno secreto, que, olha, gente, o caderno secreto da Love Business é tudo, né? Muito bonitinho.
Anyway, aí fica tudo aqui em um lugar só. Daí tem todos os seus cursos aqui em cima, ó, tipo Cloud Basics, Reagency, Sistema 1x10, Cloud Code. E também tem o esqueleto do curso. Tipo, se eu quero mostrar o que que tem no Reagency. Aí eu clico e aparece todo o esqueleto, tipo, todas as aulas, o que que acontece. Caso eu queira, tipo, compartilhar isso aqui com alguém, né? Beleza. Aí, isso aqui vocês podem ver como uma fonte de entrada, né, pra ter ideias de temas, o mercado e os seus cursos. Aí, no inbox, você faz a seleção do que você está planejando sobre ou produzir, e os selecionados são os que você quer, de fato, começar a produção. Aí tem a aba de planejamento também. Aí são 3 calendários, como que funciona. Aqui vai aparecer os temas que você colocou em selecionados, e aí você pode arrastar para algum dia na semana que você quer processar esses temas. Quando eu falo processar, vocês vão já entender o que é gerar o 1x10 completo. E aí depois vai ter o calendário de gravações. Então tudo que tiver lá no Flow, que vocês vão já entender. Tudo que tiver no Flow com o status pronto pra gravar, vai vir pra cá, e aí você pode arrastar e colocar no dia da semana, né, ou do mês, que você quer gravar aquele conteúdo. E programações vai ser tudo que já está aprovado, aí você pode marcar aqui, ó, pronto pra programar, e você arrasta pro dia que você quer. E aí você pode deixar uma automação que sempre que você jogar daqui pra cá, o pub, que é o publicador, vai pegar e vai publicar por você, tá? É tudo automatizado. Aí aqui embaixo tem a aba de abrir o Flow, que é o que eu vou mostrar agora pra vocês. E eu também criei um negócio muito legal, que é o segundo cérebro, que é isso aqui, gente. Tipo uma biblioteca onde vai morar todo o seu conhecimento. Então, todos esses temas que vocês estudarem, desses conteúdos longos, né, que pode ser YouTube ou newsletter, vai estar organizado aqui numa dashboard. Vai ter a biblioteca, o grafo de conhecimento e os cadernos secretos. Mas essa parte ainda não finalizei 100%, tá? Mas só pra vocês saberem que também tem um segundo cérebro aqui sendo desenvolvido. Aí, aqui embaixo tem os temas a processar, os temas em processamento, tipo, você começou a gerar os derivados, mas ainda não aprovou tudo, então eles ficam aqui em processamento e também tem os já processados. Anyway, vamos clicar aqui em algum, deixa eu pegar da Love Chile, em processamento, Vale Nevado Full Day. Quando você abre o Vale Nevado Full Day, vai aparecer todos os seus conteúdos já derivados desse tema. Então, o YouTube, o Caderno Secreto, Carrossel, Story, enfim. Mas a graça mesmo é o fluxo do que acontece. Então, primeiro, o Pax vai fazer a pesquisa e vai depositar aqui. Aí, depois da parte da pesquisa, você seleciona o ângulo que você quer para o seu vídeo do YouTube. E uma vez que você seleciona, ele já carrega automaticamente aqui. E aí, ele abre um chat ao vivo, tipo, para mostrar em tempo real as coisas acontecendo. Aí ele gera o script do YouTube. Lembrando que você não paga nada por isso, além da sua própria assinatura, que pode ser ou do Codex ou do Cloud, tá? Então tem aqui o script completo. Tá bem grande, bem dentro, porque no onboarding tem um passo onde você é entrevistado e você responde como que você gostaria que saíssem os seus vídeos do YouTube. Na pesquisa, o que você quer que seja pesquisado sobre o seu tema. Quão profundo a gente tem que pesquisar. Então, por isso que fica bem grande assim. Mas a ideia é o quê? A partir do seu conteúdo longo, no meu caso é o YouTube, uma vez que eu aprovo, eu aperto gerar derivados e ele já vai gerar 3 Reels, 3 carrosséis, 3 Stories e SEO YouTube. E, gente, o mais legal também é que, olha só, o SEO YouTube, né? Tem aqui a descrição do vídeo, hashtags, um comentário para deixar fixado, tags do YouTube. E no final, você pode colocar aqui o link do vídeo final que você gravou e apertar nesse botão que ele vai gerar os timestamps do vídeo pra você. Aqui ele coloca timestamps aleatórios iniciais, mas eu ainda não gravei esse vídeo. Quando eu gravar, eu coloco aqui e ele já vai gerar tudo. É maravilhoso. Deixa eu mostrar um da Love Business que eu já gravei, que é o YouTube Maker. Aí aqui eu colei o link do vídeo real e aí ele gerou, de fato, os timestamps certinhos. Aí depois vem pra geração de carrossel, e aí ele já gera, ó, o carrossel completo com a legenda. Você pode baixar também, tá? E o mais legal é que você pode ajustar também aqui dentro, tá? Você pode clicar, ó, cima, e você ajusta, e quando você aperta pra baixar, ele já vai baixar, tipo, a versão final que você ajustou aqui. Então é muito fácil, gente, criar conteúdo dessa forma, porque já vai estar tudo aqui. Sabe, você automatiza para que a pesquisa do Pax e o script do YouTube caiam aqui toda quinta-feira. Aí, na sexta, você acorda e vai aprovar tudo de uma vez. Sabe? Então você já inicia a próxima semana sabendo o que você vai gravar, o que já tá programado. Virou muito fácil criar conteúdo depois que eu criei esse sistema. Aí, Stories. Stories, eu particularmente prefiro eu mesma fazer. Então aqui eu coloco só os textos, mas aqui do lado tem um botão pra copiar,
que eu copio e colo, né, direto no celular, mas também tem a opção de você já gerar os frames reais, com foto, com vídeo e o texto. Aí é totalmente opção de vocês. O que vocês quiserem, gente, vocês podem falar com o Larry, que é o orquestrador da We Agency de vocês, e vocês pedem, olha, eu quero tal coisa, e ele faz. Inclusive, olha só, o Larry, ele fica aqui embaixo sempre disponível, tá? Pra vocês. Então, quando você clica no avatar, aparece o que tá acontecendo nessa página. Então, tipo, stories. O que acontece? 3 sequências de stories derivadas do script. Cada frame tem no máximo 2 linhas. Quem faz? Jerry, que faz a copy. Skills. E quais skills ele usa? Stories e Love Business nos visuais. Qual skill que ele usa? Aí, acontecendo agora, tipo, do tema, né? O que tá acontecendo? Temos 2 derivados aprovados e 25 para aprovar. 25? Como assim? Vou já explicar. E tem o mais legal, que é o pedir alteração. Gente, no pedir alteração é muito legal, porque você pode... Ele já entende que você tá na aba de Stories, né? Então ele já selecionou aqui, mas você pode selecionar qual é a peça específica que você quer pedir um ajuste. Você bota aqui o ajuste que você quer, e aí você aplica aqui, ó, em aplicar ajustes e regenerar essa peça. Quando você faz isso, é automaticamente regenerada a peça aqui na sua frente. E fica aqui em cima essa parte onde é o histórico dos ajustes que você pediu. E se você apertar em Larry Aprende, ele vai aprender e internalizar isso na skill para que a sua próxima geração não volte a acontecer o mesmo erro. Gente, acho que eu fico até nervosa quando eu vejo, tipo, que, cara, isso é real. Porque, gente, era tudo que eu queria. Sabe, um assistente que aprendesse... Eu falo uma vez só, olha, eu não gosto disso assim, faz só assim, e ele aprendesse, agora é possível. Tudo. Ou então, se o seu ajuste você pediu pontualmente só para aquela peça e você não quer que incorpore na skill, você pode colocar aqui em descartar aqui, nada vai mudar. Aí em Reels. Lembrando que, se você não gostou da primeira geração, tem sempre a opção de você gerar novamente, tá? E para gerar novamente, eu recomendo que você entre aqui em pesquisa, coloque em minhas notas, daí vocês podem escrever livremente, para que quando ele gere novamente, ele vai puxar das minhas notas para saber o que você quer de diferente de toda a geração. Aí ele já traz o gancho, o roteiro do Reels, a capa, que também dá pra editar, ó, inline. Dá pra adicionar um novo texto, ó, caso você queira, mover, dá pra trocar logo, ó, manuscrito ou alúfga, botar um bloco de texto por trás. Gente, assim, dá pra aumentar, diminuir o tamanho, excluir, tá? Gente, tudo! Aí essa edição inline acontece em qualquer coisa que é visual, tanto capa de Reels quanto thumbnail, tudo. Aí tem a legenda do Reels, as hashtags, e aí você pode baixar a capa, tá? E aqui, obviamente, o status pra aprovar. Vou deixar aqui ainda pra aprovar, porque eu ainda não aprovei. Aí tem o Reels 2, embaixo, Reels 3. Aqui do lado tem um caderno secreto, que é uma coisa que eu gosto de produzir também como derivado, porque eu amo gravar vídeos do YouTube com apresentações visuais desde que eu conheci o Cláudio. Nossa senhora, tipo... Ai, gente, tudo é possível, né? Então, por exemplo, o do Vale Nevado Full Day. Ao invés de só falar pra câmera, tipo, ser eu o tempo inteiro só falando, eu tenho uma apresentação linda pra apresentar o destino. Então, isso aqui, gente, eu fui iterando detalhe por detalhe. Tem até um vídeo no canal do YouTube mostrando como que foi esse processo de iteração pra chegar a esse nível aqui que eu queria. E tá muito engraçado esse vídeo, porque às vezes eu falo até palavrão com o Cláudio, gente, pra ver se ele entende, mas o bichinho, ele é muito inteligente, mas é que eu sou impaciente. Olha isso, itinerário da vanzinha da cena, eu nunca vou superar essa van, tá? Muito legal. Aí, é um negócio gigante, ó, deixa eu passar aqui pra vocês, mas é, tipo, é muito conteúdo, e vai, é muita coisa. Porque, enfim, eu queria que ficasse bem completo. Tem uma calculadora do custo do dia, ó, que a pessoa pode ir selecionando as coisas que quer e vai alterando aqui o valor pra saber quanto que vai gastar no passeio. Tem o menu do lado, onde ela pode pular pra alguma parte, algum capítulo específico. Tem o nosso portfólio que renderiza automaticamente aqui, ó. Tem conteúdos, então, em relação ao Vale Nevado Full Day, o que já tem publicado desse tema na internet? O que já tem publicado desse tema no meu YouTube ou no meu Instagram? O Cláudio já puxa automaticamente aqui, ó. Então, o cliente, ele tem não só essa versão final, porque, óbvio que eu entrego esse material perfeito para meus clientes. Tá dentro, inclusive, do meu We Love Blog, que é um blog, o blog mais cool da América do Sul, que é uma estrutura diferente de blog, mas ele vai ter acesso também aos outros conteúdos, porque tem gente que não gosta de ler muito, tem gente que prefere vídeo longo, tem gente que prefere vídeo curto, anyway. Aí tem a versão do blog também, tipo, se você quiser mostrar uma entrada real de blog sobre esse tema, mas estilo blog. Aí tem, tipo, texto, tem as fotos da visita, enfim.
E a galeria, né, pra ver, tipo, fotos do destino em si, fotos e vídeos. Esse é o caderno secreto, mas se vocês não quiserem fazer isso, no sistema 1x10 de vocês chegam pro Larry e falam, eu não quero caderno secreto. Na verdade, no onboard, ele vai perguntar quais as plataformas que vocês querem produzir os derivados. Aí tem os entregáveis, e os entregáveis é tipo assim, deixa eu abrir nova aba. Nos carrosséis, se no final eu coloco uma palavra de automação, né, pra ManyChat, ele já gera automaticamente um entregável pra conectar com o ManyChat também de forma automática e liberar isso aqui pros clientes. Aí a próxima aba é de infográficos, e isso foi uma coisa que eu também fiz com o Fable 5. Porque eu sempre quis ter esses infográficos lindos de viagem que a gente vê no Pinterest, sabe? E aí, gente, eu passei apenas 5 inspirações e ele fez esses infográficos maravilhosos. Que agora são templates de uma skill. Aí ele decide, tipo, quantos infográficos ele consegue extrair do tema, né, Vale Nevado. E ele vai gerando, ó, mapa do Vale Nevado, guia de viagem, sabendo se subir, bucket list. Gente, assim, muito, muito, muito bacana. E se eu quiser gerar mais, eu posso. Eu venho aqui e coloco o template exato que eu quero. Posso colocar os itens do checklist, ó. E aí, ou então sugerir conteúdo e ele vai gerar mais infográficos pra mim. E, por último, isso foi uma adição super recente, que é a questão das caixinhas de perguntas. Gente, eu recebo muita caixinha de pergunta nos meus stories. E eu queria uma forma mais rápida de poder responder os meus clientes, mas sem perder a minha essência. E a forma perfeita que eu achei pra isso foi o quê? Aperfeiçoar 100% a base, que é o meu script do YouTube. Então, tipo, tudo que eu sei como especialista está aqui nesse texto sobre esse tema, Vale Nevado Full Day. Se eu for escrever de novo sobre o Vale Nevado Full Day, eu não vou criar um outro texto sobre isso. Eu vou vir aqui e atualizar, sabe? Isso que é a fonte da verdade sobre esse tema. Então, eu criei essa aba das caixinhas, onde eu pego prints de todas as caixinhas, né, que eu recebo, coloco uma pasta, aí ele já faz o recorte da caixinha e ele mesmo já gera o template da resposta e ele mesmo já gera a arte pra eu baixar e colocar nos meus stories. Gente, olha isso. É surreal. Simplesmente. Vocês estão vendo a mesma coisa que eu tô vendo? Gente, olha isso, ele fez o recorte perfeito da caixinha, ainda botou um negócio meio que 3D. Aí eu ensinei pra ele, né, os templates que eu queria responder caixinha, que era tanto nessa vibe mais orgânica, que é na mesma fonte do Instagram. Eu posso aumentar o tamanho dos blocos, ó. Só o bloco 1 que eu tô aumentando, só o bloco 2, ou tudo. Tipo, gente, muito bacana. Aí ele já gera também as imagens de fundo, que são imagens relacionadas à pergunta que a pessoa tá fazendo, mas que tem a ver com o Vale Nevado Full Day. Mas se eu não gostar, eu posso trocar a imagem de fundo. E o principal, as respostas que ele coloca aqui, ele tá trazendo do script do YouTube. Obviamente, porque é o que a especialista sabe sobre o conteúdo. Mas, se a resposta não tiver do jeito que eu falo, eu venho aqui e eu ou adiciono, tipo... Inclusive, queria te falar que... pá, 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 pá. E pronto. Aí depois tem que, ó, baixar a PNG. Ou eu posso colocar aqui, baixar todas, porque eu posso passar por todas as respostas. Ver se tá perfeito. Ó, esse aqui, por exemplo, aumentaria mais o tamanho. Vou ajeitando tudo de uma vez só. E olha isso, gente, são muitas, tá? Por isso que lá no início vocês viram 27. Era tudo isso daqui, ó. Então, gente, assim, perfeito, tá? Eu não tenho palavras. E outra coisa legal é que dá pra você gerar mais caixinhas a partir do script. E aí... Quando você gerar mais caixinhas, não vai vir, obviamente, o print, porque não vai ser real, mas ele vai deixar o espaço ali vazio para possíveis perguntas que você pode chegar a receber. E, ao invés de você botar caixinha, você só coloca um título mesmo, um texto, caso você queira postar dessa forma. E aí eu também coloquei esse outro template para responder como se fosse em bloco de Apple Notes, porque eu gosto sempre de variar, sabe? Então, ficou esses 2 templates pra caixinha, mas que, assim, perfeito! E aí, gente, por último, você... Nossa, eu disse que eu ia tentar ser mais breve, né? Mas é porque é muita coisa nesse sistema. E eu nem mostrei tudo, porque ainda tem a parte da análise. Que uma vez que você solta tudo, uma vez que tá tudo aprovado aqui, e você solta pro pub publicar, depois de 24 horas vai vir uma análise, depois de 72 horas vai vir outra análise, depois de uma semana vai vir outra análise de cada conteúdo que você postou. E o melhor é que essa análise, ela anda em loop, porque ela vai alimentar o início da cadeia. Aonde? Aqui na fase de pesquisa. Então, a análise volta para a pesquisa, porque quando o Pax for iniciar a pesquisa de um próximo tema, ele já vai saber o que funcionou nos temas passados. E aí, quando o Rex for aqui sugerir ângulos, ele também vai pegar esses resultados da Ana, que é o reagent que analisa, para
sugerir melhores ângulos de acordo com o que está performando melhor. Então, um sistema que ele vai assim, ó, se autoalimentando e vai te economizar muitas horas na produção de conteúdo. E vai fazer você produzir melhores conteúdos, porque você não vai perder a sua essência, a sua voz, você continua estudando e se aperfeiçoando, sendo 1% melhor a cada dia como especialista no seu tema, no seu destino, no seu negócio. E dali, o Cloud faz o operacional, que é extrair derivados da sua voz. E pra finalizar, eu preparei esse entregável aqui, que, na verdade, enquanto eu estava gravando esse vídeo, eu tive a ideia, tipo, nossa, seria legal se a galera pudesse também criar aquele negócio que eu mostrei do mundo, né, da Luciliama, tipo, um mundo interativo pra colocar no seu site ou onde você quiser. E aí eu pedi lá no meu sistema 1x10 pra ele gerar um entregável, usando a skill entregável We Love Business, e ele criou esse negócio maravilhoso, onde vocês podem usar pra ter exatamente aquele mundo interativo pra vocês também. Então, eu vou deixar isso aqui na descrição pra vocês terem acesso. E, gente, assim, corram, tá? Porque faltam 2 dias pra acabar o Fable 5. Óbvio que tudo isso daqui a gente consegue construir com o Opus também, mas demora um pouquinho mais, né, do que com o Fable, porque o Fable ele entende mais rápido. O Opus, ele também é muito foda, mas ele são mais camadas de iteração. Mas o importante é que funciona e que hoje em dia vocês têm a faca e o queijo na mão pra produzirem sistemas incríveis para os clientes de vocês. Então, espero de verdade que vocês aproveitem. O que precisarem de mim, deixa aqui nos comentários, que eu sempre respondo todo mundo. E também vou deixar o link da comunidade aqui embaixo, caso você queira se aprofundar mais nesse mundo de inteligência artificial e aprender, de fato, como utilizar bem e criar sua equipe de agentes para criar coisas ainda mais grandiosas do que essas que eu mostrei. Um beijo grande e eu espero vocês lá na comunidade.